Olá, está começando o Pauta Aberta desta terça-feira, hoje é 10 de agosto. Eu sou Fabrício Binder e trago a partir de agora as informações do Departamento de Jornalismo da TV Evangelizar. Confira os destaques de hoje. Avanço da variante Delta preocupa autoridades de saúde. No Rio de Janeiro, as aulas presenciais estão suspensas em 36 municípios. A decisão da Secretaria de Estado da Educação tem como objetivo conter a contaminação da população pela nova cepa. Ainda falando da variante Delta, novo surto de Covid-19 em hospital do Rio Grande do Sul preocupa as autoridades de saúde. Por lá, visitas e cirurgias eletivas voltaram a ser suspensas. Na nossa coluna de finanças, veja como recomeçar e ganhar mais dinheiro mesmo em plena crise econômica. E mais, você já ouviu falar no serviço de proteção veicular? Ele é semelhante ao serviço de seguro, porém as regras de fiscalização são diferentes. Em Brasília, um projeto de lei busca proibir este tipo de serviço. Fique com a gente, o Pauta Aberta está no ar. Começamos a edição de hoje falando sobre os novos números da Covid-19 no Brasil. Segundo o CONAS, conselho que reúne os secretários de saúde dos estados, 563.562 pessoas já morreram pela doença desde o começo da pandemia. Nas últimas 24 horas, foram 411 mortes decorrentes da Covid-19. Já o número total de casos confirmados no território nacional até aqui chega a 20.177.757 registros de contaminações. Nas últimas 24 horas, 12.085 brasileiros testaram positivo para o coronavírus. E o avanço das contaminações pela variante Delta tem preocupado autoridades. No Rio de Janeiro, as aulas presenciais da rede estadual estão suspensas em 36 municípios, incluindo a capital, pelo menos até a próxima sexta-feira. Na rede particular de ensino, as aulas seguem acontecendo no modelo híbrido. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, 45% das amostras coletadas no município apresentaram contaminação pela variante Delta e no estado 26%. São números alarmantes. Por isso, a Secretaria de Estado alerta que os cuidados devem ser mantidos. E um surto de Covid-19 em 7 enfermarias do Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Porto Alegre, fez com que a direção suspendesse visitas por tempo indeterminado e cirurgias que não sejam graves. Até agora, já foram confirmados cerca de 40 casos de pacientes e 12 de profissionais com a doença. Conforme o Núcleo de Epidemiologia do Hospital Conceição, o surto pode ter sido causado pela variante Delta do coronavírus. Esse surto ele tem uma característica de transmissibilidade muito rápida. São vários pacientes acometidos em um curto intervalo de tempo, o que nos faz pensar que realmente haja um envolvimento da variante Delta na transmissibilidade da doença. A presença do vírus nas 7 enfermarias foi detectada em 48 horas. Agora o material vai ser analisado pela Fiocruz. Foi enviado para a Fiocruz essas amostras para se ver a detecção da genotipagem desses vírus, se ele é realmente a cepa Delta, indiana, ou se é a nossa antiga cepa brasileira P1 aqui. Os pacientes já estão todos isolados, nós estamos fazendo os rastreios necessários em todos os seus contactantes e funcionários, certo? E todas as medidas estão sendo tomadas já se pressupondo que seja a cepa Delta. Há suspeitas de que o vírus tenha entrado no hospital através de visitantes. Por isso, uma das medidas tomadas para conter o surto foi restringir a circulação de pessoas. Agora vamos ao giro com as principais notícias de todo o Brasil no Informa na Cidade. Bom, agora então vamos ao noticiário internacional. O assunto agora é emprego e renda. Olha, nesta terça-feira, o governador de Nova York, que está sendo acusado de ter feito assédio sexual, renunciou ao cargo. O governador de Nova York, Andrew Cuomo, anunciou nesta terça-feira sua renúncia ao cargo.
Everything I have ever done has been motivated by that love. Tudo que eu fiz foi motivado pelo amor a Nova York e nunca ia querer ser inútil de alguma forma. Acho que, dadas as circunstâncias, a melhor forma que posso ajudar no momento é me afastar e deixar o governo voltar a governar. É isso que farei porque trabalho para vocês. And therefore that's what I'll do. Because I work for you. Cuomo informou que a renúncia será efetiva em 14 dias. O político de 63 anos é acusado de assédio sexual por 11 mulheres. Andrew Cuomo nega as acusações apontadas em um informe publicado na semana passada pelo escritório da Promotora-Geral de Nova York, mas se desculpou profundamente com qualquer mulher que tenha se sentido ofendida por suas ações. Cuomo será substituído pela vice-governadora Kathleen Hochul, também democrata. Assunto agora é emprego, trabalho e renda. As microempresas têm sido as principais responsáveis pelo aquecimento do mercado de trabalho. Nos últimos meses, estes pequenos negócios criaram 70% das vagas de emprego oferecidas no país. Logo na porta do negócio, a Célia fez questão de colocar essa mensagem de otimismo. A vida já está tão difícil, os dias já estão tão pesados, então tudo que a gente puder fazer para adoçar, né, a vida das pessoas é bom. E às vezes uma simples frase aqui que o pessoal passa e lê torna o dia dele mais feliz, torna o dia dele mais doce. Dona de um buffet, em fevereiro de 2020, pouco antes da pandemia, Célia resolveu abrir um novo negócio, uma cafeteria e confeitaria. Com a abre e fecha do comércio, no ano passado, chegou até a contratar uma ajudante e confeiteira. Mas no fim do ano teve que dispensar a Clarice. A funcionária foi recontratada em fevereiro último. O comércio estava naquela fase de fechar, né, porque estava bem complicada a pandemia. E eu, de coração, achei que eu não voltaria para cá. Que eu achei que ia demorar muito, né, e estava tudo muito difícil. E bem próximo à cafeteria da Célia, no bairro Grajaú, na zona oeste da capital, também fica esta papelaria, que já tem 12 anos de mercado e grande movimento. Uma empresa familiar que, durante a pandemia, teve que investir muito no e-commerce para não fechar as portas. Nós optamos pelas lives de venda, nós também optamos pelas entregas, que antes a gente não fazia entrega, agora a gente faz. Passamos também a divulgar mais nossos produtos nas redes sociais. Com a retomada das atividades na loja, a Mariana contratou 3 funcionários. Deu preferência a quem morava perto do trabalho. Pela comodidade do funcionário de trabalhar perto de casa, não ter problema com ônibus, que a pandemia também, os ônibus ficaram mais difíceis, né? Os horários ficaram mais escassos, então até para a pessoa chegar no trabalho era mais difícil. Então, com isso, a gente sempre deu prioridade para as pessoas que moram na região, mesmo para gerar renda, igual um ajudando o outro aqui por perto, né? Ana Clara, que é estudante universitária, foi um dos novos contratados. Abriu uma porta para mim, um caminho, porque para eu voltar a estudar, né, a fazer faculdade, que eu tinha trancado antes da pandemia, e aí agora eu estou voltando a fazer. E neste cenário de crise imposto pela pandemia, as micro e pequenas empresas têm tido um papel fundamental na retomada da atividade econômica. Nos últimos meses, o setor foi responsável por mais de 70% dos postos de trabalho criados com carteira assinada no país. Todo esse processo de retomada que a gente observa com a evolução da vacinação tem um reflexo positivo nas micro e pequenas empresas, na medida de que a massa salarial das famílias vai aumentando e a circulação de pessoas também, principalmente para o setor de comércio e serviços, que é fundamental para a atividade dessas empresas. E nesta retomada dos negócios, empresários e comerciantes também devem ficar atentos a algumas questões, alerta o especialista. Olhar com atenção qual é a necessidade real dos seus clientes, acompanhar o que concorrentes dos mesmos setores estão fazendo e, principalmente, olhar para a questão financeira, especialmente as necessidades de caixa. E, nesse momento de retomada, principalmente as empresas que estão voltando em setores que foram mais fortemente atingidos, como setor de eventos, setor de turismo, bares e restaurantes,
precisam tomar um cuidado redobrado, porque ainda não houve uma recuperação suficiente desses setores a ponto de recuperar todas as perdas que houve durante a pandemia. Terça-feira é dia de falar sobre finanças e hoje, na nossa coluna sobre o assunto, você confere dicas de como gerar renda e recomeçar mesmo em meio à crise financeira. Acompanhe. Olá, você que me acompanha sempre aí pelo programa Pauta Aberta. Vamos novamente aí a mais algumas dicas a respeito de finanças pessoais. Em nossas últimas conversas, nos nossos últimos encontros, eu enalteci bastante aí, né, a importância da gente estar controlando gastos, melhorando os controles, utilizando aplicativos, né, aprimorando aí as planilhas eletrônicas de gastos, cuidando do orçamento e tudo mais. E a ideia hoje é a gente olhar mais pelo lado do rendimento, né, o lado dos ganhos. E sabendo, inclusive, que nesse período de pandemia, muitas pessoas aí tiveram a redução dos seus ganhos e outras também, né, muitas também tiveram aí a perda total dos seus rendimentos. Então a gente sabe nesse momento difícil, né, daí não tem nem como a gente falar assim, vamos controlar os gastos se você não tem efetivamente renda, receita. Então eu quero, né, nesse nosso encontro de hoje, trabalhar muito mais um lado psicológico do que um lado financeiro, né? Inclusive até estimular você a encontrar formas de você estar gerando renda. Então, da mesma forma que dificuldades acabam existindo, como que você pode encontrar aí uma nova oportunidade? O que você pode efetivamente começar como um negócio? Será que você não pode empreender, encontrar uma alternativa para ter até uma certa independência financeira? O que você pode começar a produzir aí na mesa da cozinha da tua casa? Isso mesmo. De repente a mesa da cozinha da tua casa vira a tua fonte de rendimento. Que alternativas de negócio, de repente, aí para o teu bairro, para as pessoas mais próximas, que você possa identificar, que consiga vender para elas. Outro detalhe, a garagem da tua casa, ela não pode também ser uma fonte de renda, você não pode estar produzindo alguma coisa nesse espaço. Então, entendo, né, que nesse momento de dificuldade a gente tem que buscar muito essa criatividade, muito esse espírito empreendedor, para que a gente possa encontrar alternativas para que possa, obviamente, aí conseguir honrar nossos compromissos, pagar nossas contas, né, passar por esse momento de dificuldade, né, a pandemia, além de todos os problemas sociais, todos os problemas de saúde, a gente sabe que ela tem impactado muito no lado econômico. Então pense, reflita, avalie, pesquise, tente identificar coisas que as pessoas necessitam e também procure alinhar essa necessidade das pessoas a algum talento que você possa desenvolver. Acredite em você, né? Dessa forma você poderá, inclusive, gerar aí uma nova fonte de renda, ou seja, um novo negócio. Essa é a dica de hoje, né? Foco aí mais na parte dos rendimentos, encontrando alternativas. Um forte abraço. Agora mudamos um pouco de assunto. Você já ouviu falar no Serviço de Proteção Veicular? Ele é oferecido por cooperativas que não têm fins lucrativos para casos de acidentes e roubos, por exemplo. Ele se parece com o seguro tradicional, mas as regras e a fiscalização são diferentes. O assunto é polêmico e existe até projeto de lei para proibir a proteção veicular. Fábio teve o carro danificado em uma batida, mas a motorista responsável pelo dano tem contrato com uma associação de proteção veicular que não autorizou os reparos no automóvel dele. Meu carro continua sem conserto, continua com os danos. E eu constituí advogado e estou entrando com uma ação no Pequenas Causas, né? As queixas se acumulam. Desde 2015 já são mais de 350 ações civis públicas contra as associações. O principal problema é quando a proteção veicular é vendida como se fosse um seguro, mas são contratos diferentes. No caso de seguros automotivos, apenas empresas, sociedades anônimas podem oferecer o serviço.
que têm regulamentação específica e são autorizadas e fiscalizadas por um órgão público, a SUSEP, Superintendência de Seguros Privados. Já a proteção veicular é uma forma de associação sem fins lucrativos em que os participantes concordam em fazer o rateio dos eventuais prejuízos. Está fora do controle da SUSEP e, como o contratante é um associado, a proteção dele pelo Código de Defesa do Consumidor é assunto controverso. O consumidor que se sente lesado, principalmente com a falta de informação de que não é um seguro, ele deve procurar os PROCONs, ele deve fazer uma denúncia para que ele possa receber os valores que foram coletados. A Confederação Nacional das Empresas de Seguro lançou uma campanha para conscientizar o consumidor. A entidade contesta também a legalidade do oferecimento da proteção veicular a grandes grupos, o que só seria permitido às seguradoras. Nós temos que fazer o esclarecimento da população que ela não compre gato por lebre, que ela possa saber, não é, que aquilo que ela está comprando pode não dar as mesmas proteções do que ela teria se comprasse um seguro. A entidade que representa o setor associativista reconhece algumas insatisfações e é favorável à regulamentação da atividade. O presidente da associação critica o que chama de tentativa de criminalização do setor, que defende como alternativa aos seguros. A proteção veicular surgiu para proteger aquele mercado que as seguradoras rejeitam. Os carros com mais de 7 anos de fabricação, os carros importados com mais de 5 anos de fabricação, o automóvel usado no transporte de aplicativos, não interessa a seguradora, por quê? Esse carro passa 15, 20 horas por dia exposto, não fica na garagem. Agora vamos ao noticiário internacional. A exemplo da Itália, a França também passou a exigir um passe que comprove a vacinação contra a Covid-19 para que as pessoas possam frequentar os locais públicos. Veja. A partir desta segunda-feira, o passe de saúde é obrigatório na França. Para entrar em bares, restaurantes, cinemas, teatros, hospitais, trens interurbanos ou até mesmo para tomar um café, deve ser apresentado um código que indique que a pessoa está com o calendário vacinal completo. Os que tiveram Covid recentemente ou que tenham um teste negativo também serão aceitos. Haverá uma semana de tolerância para que os responsáveis pelo controle na entrada dos estabelecimentos se habituem a nova ferramenta que está em forma de QR Code. Se é uma obrigação que permite que as coisas avancem para que possamos viver em um mundo como antes, fazemos com prazer. Vamos aplicá-la com muito rigor. Hoje é a única solução para poder continuar a viver um pouco livremente. O governo acredita que o atestado e o avanço da vacinação evitarão novos toques de recolher e confinamentos no país, no momento em que a situação de saúde se agrava com o aumento das internações por Covid-19. A implementação do certificado gerou protestos nas últimas semanas na França, com manifestantes considerando a obrigação desproporcional. Até o momento, 55% da população francesa recebeu as 2 doses da vacina contra o coronavírus. E os céus da ilha grega de Eubeia foram tomados por uma névoa vermelha causada pelos incêndios devastadores que atingem a região há cerca de 15 dias. Céu vermelho na Grécia. Um vídeo mostra o pôr e o nascer do sol na ilha grega de Eubeia, tomado por uma névoa vermelha. O fenômeno é resultado dos devastadores incêndios florestais que atingem a Grécia há 2 semanas. Nesta terça-feira, o primeiro-ministro grego Kyriakos Mitsotakis prometeu ajuda aos afetados. Vamos começar a curar nossas feridas. Os que perderam casas e propriedades serão indenizados, as áreas queimadas reflorestadas e as defesas contra enchentes lançadas imediatamente. Pelo menos 2 pessoas morreram e dezenas foram hospitalizadas. Nessa terça-feira, os bombeiros seguiam na batalha contra chamas violentas. O objetivo é impedir que o fogo alcance a localidade de Istiea, com milhares de habitantes. Centenas de pessoas já foram evacuadas na Grécia devido aos incêndios. Quase 650 bombeiros foram mobilizados na ilha, apoiados por meios aéreos e reforços enviados de outros países.
E os turistas americanos foram liberados para cruzar nesta segunda-feira a fronteira entre Canadá e Estados Unidos. O limite terrestre é o mais extenso do mundo e foi liberado depois que Ottawa eliminou a exigência de quarentena para os visitantes do país vizinho que estiverem 100% vacinados. A vida aos poucos parece voltar ao normal, pelo menos para os americanos que completaram o esquema vacinal contra o coronavírus. Nesta segunda-feira, a fronteira entre Canadá e Estados Unidos foi reaberta depois que Ottawa eliminou a exigência de quarentena para visitantes do país vizinho que estiverem 100% imunizados. Muito tranquila a estrada. Pensei que haveria mais veículos no caminho e, para minha surpresa, foi realmente um passeio muito bom até aqui. Muita sorte. Eu já tinha férias marcadas para hoje e foi o dia que a fronteira reabriu. Então foi um momento perfeito. Ver os pontos turísticos, aproveitar a comida, um pouco de carne defumada, um pouco de poutine, provavelmente visitar o Jardim Botânico, esse tipo de coisa. Foi autorizado o ingresso de cidadãos americanos e residentes permanentes que tiverem recebido o esquema completo de uma vacina aprovada pelas autoridades canadenses pelo menos 14 dias antes da chegada ao território. Os viajantes também devem estar assintomáticos no momento de cruzar a fronteira. A reabertura acontece mesmo com o crescimento do número de casos de Covid-19 na América do Norte, puxado pela variante Delta. E o craque Neymar publicou em seu story no Instagram uma foto com o argentino Messi com a frase "Juntos novamente". Messi está em Paris para assinar contrato com o PSG. O vínculo de Messi com o time vai ser de 2 temporadas, com a opção de renovar por mais uma temporada até o meio de 2024. Especula-se que o seu salário por temporada rondaria os 35 milhões de euros, ou na cotação de hoje, 214 milhões de reais. Pauta Aberta está terminando, nós voltamos de novo amanhã. Até lá, tchau, tchau!